todas. É um prazer estar aqui de novo com vocês, falando sobre um assunto sobre o qual eu tenho um carinho muito especial, que é a comunicação não violenta. Antes de começar qualquer coisa, eu quero saber se alguém tem alguma coisa a dizer do encontro passado, alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta daquilo que foi lido e discutido na semana anterior. Se não fizer agora, pode se manifestar também durante durante a minha fala. Só levantar a mão. Eu acho que vocês, né, já participaram de outros encontros aqui no Meet. Vocês sabem que tem a possibilidade de levantar a mãozinha, né? Ou então só mesmo me interrompe, porque professor, vocês sabem como é. A gente começa a falar e não para mais. Então, eu vou dar aqui 3 segundos, caso alguém queira se manifestar e falar alguma coisa sobre o que aprendeu, se pensou sobre isso, se fez alguma diferença, ou se a gente está aqui só enquanto está lavando o cabelo mesmo e para ouvir o professor falando enquanto isso. Então tá, né? Obrigado. Eu vou entender isso como ou entendemos tudo ou não entendemos nada. Beleza. Vocês fizeram a leitura da, do material que está lá na segunda semana? Matheus Cosmo, como sempre, o Dani também, ótimo. Vocês acham que a linguagem ela é acessível, está tranquila, as ideias estão bem desenvolvidas? Sim, Matheus? Ari? Uhum. Ótimo. Então, hoje, a gente vai dar continuidade. E aí eu estou dando essas paradinhas porque os coleguinhas estão entrando, tá? Então, dando continuidade às nossas discussões, o primeiro capítulo, né, da nossa segunda conversa, que é o capítulo 6, é um capítulo que fala de um tema do qual eu gosto muito de discutir esse tema, que é o tema da culpa. Né? E aí, eu não vou fazer a leitura pontual de todo o texto, eu vou apenas, né, pensar algumas coisas, juntando com outras reflexões que eu já venho fazendo há algum tempo, que o tema da culpa é um tema que, filosoficamente, né, assim, no nível teórico, é algo que me acompanha há bastante tempo, por diferentes razões, e aí algumas delas, né, eu vou conversar com vocês hoje. E aí, por favor, coloquem também a opinião de vocês. Porque, assim, nós, naturalmente, somos pessoas muito críticas. Né? A gente tem um hábito, e eu acho que com o advento das redes sociais, esse hábito ele foi potencializado, que a gente tem uma necessidade muito grande de ter opinião sobre tudo. Hoje em dia, todo mundo quer ter opinião sobre absolutamente tudo. E aí, pelo fato da gente viver nessa sociedade em que todo mundo se torna um grande especialista sobre todos os assuntos, e somado a isso, agravando esse quadro, a gente vive a chamada cultura do cancelamento, né? E também essa busca incessante por essa lacração, a gente tem somado, então, eu sou muito crítico, eu tenho opinião sobre tudo, todo aquele que pensa diferente de mim, eu cancelo, eu deleto, eu apago, eu extermino, eu finjo que não existe, e se possível, eu faço com que ele não exista mais. E somado a isso, essa ideia de que eu tenho a última palavra, eu lacro, eu fecho, eu arraso, eu acabo com as inimigas, a patroa tá on e eu que mando, e bababá, e pipipi, popopô. Então, tudo isso faz com que nós nos tornemos
constantemente pessoas que estão com o radar ligado para identificar e apontar os erros dos outros. E isso não é culpa sua, não é culpa minha, isso é culpa de toda uma estrutura. E isso é, porque assim, fazendo aqui um parênteses, a gente tem a estrutura e a conjuntura. A conjuntura é isso que a gente está vivendo. É o que está acontecendo realmente agora. A conjuntura é o momento presente. A estrutura é aquilo mais profundo, é o histórico, é aquilo que fundamenta e permite que a conjuntura seja como é, que a realidade seja como é. Então, nós estamos em uma estrutura que faz e que alimenta esse tipo de comportamento, né? Antes de passar para o próximo ponto, Matheus levantou a mão. Matheus Cosmo, quer falar, Anjo? É que eu cliquei sem querer aqui, desculpe. Tumultuando a aula, Matheus Cosmo. Foi sem querer, foi sem querer. Desculpado, mas tá desculpado, Lívia. Até agora, Matheus, você concorda com o que eu estou dizendo? Concordo, e uma coisa que eu achei muito interessante, minhas cachorras latindo de fundo, uma coisa que eu achei muito interessante foi justamente o texto abordar a forma da empresa em si, porque, tipo, eu mesmo entrei aqui pela questão do poder falar bem na empresa, quando eu estiver no profissional. E para qualquer situação da vida que eu encontrar pela frente. Mas o importante que eu achei é que o texto justamente aborda essa parte. Ótimo. Achei muito marcante. Que bom, que bom. Então, na parte da empresa especificamente, se você puder nos ajudar, vai ser muito, muito, muito legal. Então, tá. Então, continuando, eu penso que, não continuando porque Matheus atrapalhou, não, tá? Só continuando o raciocínio mesmo. Eu penso que essa necessidade de apontar o erro, ele acontece por alguns motivos. Um dos motivos seria que apontar o erro do outro tira a gente do foco. Então, a partir do momento em que eu aponto isso em você, eu tiro a atenção de todos, de mim, das minhas falhas, e eu coloco a atenção para outra pessoa. A Larissa, alguns alunos estão tentando entrar, mas não estão conseguindo. Lari, todo mundo que entra aqui, que solicita aqui, eu estou aceitando. Eu vou mandar o link, talvez vocês entraram lá pela sala. Ah, tá. E aí, o que eu faço? Você consegue mandar o link para eles? É porque está lá na sala. Consigo mandar aqui, pode deixar que eu mando aqui. Tá, obrigado, querida. Uma pessoa levantou a mão, aí eu me perdi aqui, desculpa. Foi eu. Pode se manifestar. É que você falou esse negócio aí. Quem tá falando? Davi, do 3A. Eu. Eita. É que você falou esse negócio aí de que as pessoas sempre gostam de apontar o erro dos outros, né? Isso me lembra uma lei, entre aspas, né? Entre muitas aspas, uma lei da internet, que é um cara muito antigo da internet que criou o Wikipedia, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ele criou entre aspas, uma lei que é a melhor maneira de você obter a resposta certa de alguma coisa é postar a resposta errada na internet, que vai vir alguém te corrigir. Porque isso acontece muito, assim, não até foi uma ironia, o cara postou isso numa ironia, ele postou assim, existe a lei de Murphy também, não sei se você conhece, que a lei de Murphy é tudo que pode dar errado, vai. Aí o cara postou. Se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Essa lei que eu falei, que é se você quer obter uma resposta certa, poste a resposta errada, é a lei de Cunningham, alguma coisa assim, se eu não me engano, lei de Cunningham. Aí o cara postou, a lei de Cunningham diz que se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado. Aí o cara comentou embaixo,
na verdade, a lei de Cunningham significa que isso aqui, tipo assim, o cara tá literalmente fazendo a lei de Cunningham. Entendi, ele usou da metalinguagem, né? Sim, Ele... exatamente. Ótimo, ele errou para provar que a teoria dele estava exatamente, deu certo, né? É uma teoria Davi. muito... Sim, muito interessante. Mas a gente pode, assim, claro, problematizar e pensar que o contrário também pode acontecer. Em que sentido? Como nós temos essa necessidade de o tempo todo apontar o erro, às vezes a gente posta uma informação correta e aí vem alguém e, aspas, aspas, corrige a informação correta com uma errada, né? E aí, porque no tribunal da internet, todas as vozes são equipolentes. Equipolente significa que elas têm o mesmo peso. Então, isso aí realmente pode acontecer, né? Você quer uma resposta certa, você coloca uma informação errada, vem alguém e te corrige, mas o contrário também pode acontecer, né? Uma informação errada pode ser substituída, uma informação certa pode ser substituída por uma errada, né? O que você acha? Com tanto de gente que quer pagar de sabichão na internet, assim, aparecer, exatamente por isso, quer corrigir o outro para se sentir foda, sabe? Se sentir superior, que para mim é isso que é o maior porquê das pessoas quererem tanto se corrigir os outros, é se sentir superior. Falar, sim, não, eu sou melhor que você está errado. Aí só, mesma coisa, tendo nada a ver, tá 100% correto, a pessoa vai lá, corrige, só para se sentir melhor. Não, exatamente, essa cultura da lacração, né? Exatamente. De que eu estou certo e olha só como eu sou inteligente, olhem para mim, né? Como se o fato de eu apontar um erro em você fizesse de mim mais inteligente. E não é, né? Dizer que um outro é feio não torna você mais bonito. Falar que uma pessoa é burra não faz de você mais inteligente. Só faz de você uma pessoa com uma moral questionável, mas que a gente também está aprendendo, está desenvolvendo e construindo. Davi, você levantou a mão de novo? Não, foi sem querer que eu fui mutar o microfone e apertei na mãozinha. Imagina, sem problemas. Então tá. Verdade, Anthony. O medo de errar também pode afetar na comunicação. Você quer desenvolver esse pensamento? Tá dando para me ouvir? Sim. Falando sobre a política do cancelamento, e isso acaba gerando em muitas pessoas assim, que elas ficam com medo de expor a opinião ou falar alguma coisa, porque vai que eu posto algo e, sei lá, eu acabo escrevendo algo que não era aquilo, e as pessoas acabam interpretando errado, e muitas pessoas acabam optando por nem se expressar, assim, viver assim, só no mundo dela. Sim. Entendeu? Sim. Aí... por favor, pode continuar. Não, só ia falar, e foi assim, foi isso que eu acabei relacionando com o que vocês estavam falando. Sim. Anthony, eu vou aproveitar isso aí que você disse e vou relacionar a teoria filosófica que eu estudo desde o mestrado, que é a teoria de Mikhail Bakhtin, é um filósofo russo, e na teoria dele, um dos pensamentos, uma das bases, é que não existe álibi para a existência. Essa é uma máxima. Ou seja, álibi é aquela pessoa que te exime de alguma coisa, né? De um crime, normalmente. Então, você foi acusado de um assalto. E aí, esse assalto aconteceu ontem, às 8 da noite. Aí você fala, não, mas ontem, 8 da noite, eu estava na minha casa com a minha mãe. E aí, a sua mãe torna-se o seu álibi ali. E aí, o Bakhtin fala que não existe álibi para a existência. Que ninguém pode te eximir do fato de existir. Porque só você ocupa o lugar que você ocupa. Então, só você pode falar o que você tem a dizer. Então, por mais esse medo, por mais que esse medo ele seja legítimo, ele não pode nos paralisar. Porque o medo ele pode ser usado para o nosso bem. Ou seja,
eu tenho medo de falar besteira, então eu vou me preparar melhor. Então, por exemplo, o meu medo de estar aqui falando com vocês fez com que eu me preparasse, né? Que eu realmente estudasse, me preparasse para eu não falar besteira. O medo, ele só é problemático quando ele nos paralisa. É claro que aqui eu não estou fazendo uma defesa de que a gente tem que... de que a gente pode falar qualquer coisa. Eu acho que quando fere a questão dos direitos humanos, a gente acaba entrando em um nível em que a gente realmente não pode... A defesa de crimes, por exemplo, não. A gente não pode. Mas as suas ideias, elas não podem ser silenciadas, porque só você pode falar o que você tem a dizer. Então, usemos esse medo para falarmos coisas melhores e não para a gente se silenciar. Porque, por mais bobo que possa parecer, as suas ideias são as suas ideias. E elas importam. A ideia de todo mundo importa. E eu acho que esse curso, um dos objetivos é justamente plantar essa sementinha em vocês, da necessidade de uma comunicação respeitosa e também nessa necessidade de um estar no mundo que também é um estar respeitoso, é um estar não violento e que permite que a gente, enfim, desenvolva melhores ideias, né? Um conflito, mas um conflito respeitoso. Um conflito de ideias. Eu discordo de você no nível da ideia. Não discordo de você enquanto pessoa. O fato de você pensar diferente de mim não me dá o direito de querer exterminar você, silenciar você, matar você. Eu discordo de você num nível teórico, num nível das ideias, num nível dos argumentos, né? Eu não, mas isso não me dá o direito de querer impedir que você fale, né? Eu acho que Lívia levantou a mão. Você levantou a mão, Lívia? Oi, professor, tá me ouvindo? Sim, amor, pode falar. Eu levantei, sim. É que quando você estava falando sobre essa coisa de medo e tal, eu achei interessante porque hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo no YouTube do Pedro Luns. Conhece? Não conheço. Mas depois me manda o link, eu quero ver. Assim, o legal é que dá para relacionar o que a gente está conversando sobre várias coisas, né? Que no caso, esse cara, ele fala sobre astronomia, física, mais nessa área. E aí ele fez um vídeo explicando por que o ser humano sente medo. E é uma explicação, assim, umas explicações incríveis, não tem? Mas tudo vem do fundamento do porquê que a gente sente medo, né? E aí eu só associei que você falou, lembrei desse vídeo que eu achei muito interessante. Excelente. Excelente. Então depois você manda para mim lá no... Ah, tá aqui, ó, Murilo mandou, gente. Beleza, então. Depois eu vou salvar esse chat e vou assistir, sim. Ótimo. Mas terminou, Lari? Acho que sim, né? Tá. Então, olha... Tá, perfeito. Então, voltando à questão da culpa, né, que ainda a gente está construindo as bases para a gente discutir essa questão aí da culpa. Quando a gente, então, encontra na outra pessoa um problema, algo reprovável, a gente pode fazer, e essa é uma percepção minha, tá? A gente pode discutir isso. A gente pode fazer por dois motivos. Porque eu faço isso por dois motivos. Primeiro, eu tiro o foco de mim, então não olhem para mim, olha para aquela pessoa, olha como ela é terrível. E o segundo motivo é para eu me afastar daquela característica que eu vejo como reprovável. Então, a partir do momento, por exemplo, eu falo assim, João Pedro é uma pessoa extremamente arrogante. Quando eu digo isso, ainda que subliminarmente, eu estou dizendo, ele é arrogante, mas eu não. Porque eu reprovo isso nele. Então eu não sou assim. E isso vale para tudo.
olha como aquela pessoa é egoísta. Então, se eu identifico aquilo em uma outra pessoa, automaticamente eu me afasto daquela característica. Então, a gente percebe que isso, né, de certa forma, uma maneira da gente se autopreservar, né, preservar a nossa imagem. Na linguística, tem uma teoria que se chama construção de face, da face mesmo. É de que maneira que você faz escolhas linguísticas para construir o seu ethos. Ethos é a imagem que o locutor faz de si e que ele quer passar para o seu interlocutor por meio das suas escolhas linguísticas. Então, quando a gente aponta o erro, é uma forma da gente construir a nossa face, da gente vender essa imagem, né? E aí a gente cai realmente no jogo da culpa, porque queremos a todo custo fazer com que a outra pessoa se sinta culpado por absolutamente tudo que vemos nele ou nela, né? São atitudes, são escolhas, são posicionamentos. Então, quando a gente trabalha dessa maneira, a gente automaticamente entra nessa esfera da culpa. E aí, todo mundo sai perdendo, porque é uma via de mão dupla. Todo mundo culpa todo mundo. Todo mundo aponta o erro de todo mundo. A gente fica o tempo todo tentando encontrar aquilo que é reprovável na outra pessoa aos nossos olhos. E sim, Wilson, a gente pode realmente entender, e aí, como a gente está falando no universo da escola, o bullying tem como as bases justamente isso, né? A gente escolhe um bode expiatório e, normalmente, assim, em algum momento da nossa vida escolar, a gente sofre bullying e a gente também faz bullying. Então, é importante a gente ter consciência disso. E quando a gente tem consciência disso, a gente tem um poder imenso nas mãos, que é quebrar o ciclo. Quando eu tenho consciência, que é a mesma coisa do trote, né? Eu fui humilhado quando eu entrei. Eu fui chamado de calouro burro, eu tive que rolar na lama, eu tive que comer lixo, sei lá o que, nananana. Agora eu sou veterano. Então, é a minha vez, é a minha vingança. E aí, quando você tem consciência disso, por isso que eu disse semana passada, esse curso é um curso que eu sempre quis conversar com os meus alunos, porque ele visa a quebra do automatismo. A gente tem que parar de agir como manada, fazer o que todo mundo faz simplesmente porque todo mundo faz. Não, eu não tenho que, eu não quero participar disso. Isso vai contra o que eu acredito. Fizeram isso comigo, mas eu não quero que isso seja feito com mais ninguém. E é realmente a gente sair desse automatismo de simplesmente fazer as coisas porque essas coisas sempre foram feitas. As coisas não precisam continuar sendo feitas se a gente não concorda com elas, né? Se a gente não concorda com o jogo, a gente sai do jogo. A gente cria nosso próprio jogo, com outras regras, com as nossas regras. E aí outras pessoas que não concordam com aquele jogo vêm jogar com a gente. Entende? Então, é justamente... Aqui a gente está conversando sobre muitas questões, mas... Boa tarde, Manu. Mas todas essas questões, elas vão ser concretizadas na nossa linguagem, na nossa comunicação. Porque a gente é o que a gente fala. Vocês conseguem perceber a pessoa que eu sou por como eu me posiciono linguisticamente, né? Então, mesmo a gente tratando de assuntos assim da ordem filosófica, psicológica, tudo isso vai recair na maneira como você utiliza a língua portuguesa, né? Então, por enquanto, é isso. E aí, como eu disse, ninguém sai vencendo desse jogo, o jogo tal do perde-perde, né? Todo mundo perde nesse jogo.
Porque a culpa, ela não é potente. Eu gosto muito desse adjetivo, potente. O que é potência? É aquilo que pode vir a ser alguma coisa. Então, uma semente, ela é potente. Ela carrega em si a potência de se tornar uma árvore e dar frutos, e se for uma árvore frutífera, obviamente, e tudo mais. Então, ela carrega ali a potência, né? E a culpa, ela não é potente. A culpa, ela não ajuda em nada. A culpa, ela não constrói nada. A culpa, ela nos paralisa, ela nos imobiliza, mas ela é muito útil. É muito útil fazer com que uma pessoa se sinta culpada. Porque a gente consegue manipular as pessoas que se sentem culpadas. E aí a gente vai discutir um pouquinho como que essa manipulação ela acontece e como que a gente sai disso, né? Como a gente sai disso é realmente essa aceitação de mim e do outro como pessoas que têm qualidades não muito desejáveis, mas que essas qualidades, elas formam quem a gente é. Né? A gente não vai aceitar e achar que realmente somos o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado e todo mundo vai me aceitar como eu sou e não sei o quê. Nananana. Não é assim. É reconhecer aquilo que faz mal e tentar mudar, mas sem pressa. Tranquilidade, se abraçando, se aceitando e aceitando o outro também. Eu acho, não tenho certeza, que quando a gente realmente olhar para o outro e falar assim, tá, tudo bem, eu não concordo com tudo que você faz, mas, ok, beleza, a gente pode conviver mesmo com as diferenças. Eu acho que grande parte dos problemas serão resolvidos e até evitados, né? Então tá, a gente viu que a culpa ela não é potente, a culpa ela não serve para coisa nenhuma, a não ser para nos tornar marionetes mais facilmente manipuláveis. E aí, vou entrar no assunto polêmico agora, mamilos, não, sacanagem. É um vídeo antigo, acho que não é do tempo de vocês não, mas no assunto polêmico, o Murilo captou a referência. Mamilos, que muitas religiões elas se constroem, elas se fundamentam na culpa, né? Justamente nessa ideia que nada mais é que a base da ideia de pecado. A ideia do pecado, e aqui eu não estou discutindo religião A, religião B, não é isso. Eu estou num nível filosófico mesmo, num nível geral, tá? A gente está discutindo aqui religião enquanto crença, enquanto cultura, melhor dizendo, né? Enquanto se a gente está teorizando acerca, tá? Então a ideia de pecado, independente de qual seja a religião, que existem religiões em que o pecado não existe, tá? A ideia de pecado, ela está baseada na ideia da culpa. E aí, pode perguntar para a Geisa, tá? Era muito interessante que a ideia de nós já nascermos pecadores fazia, lá na Idade Média, não está muito diferente hoje não, lá na Idade Média, que a gente já nasce culpado, a gente já nasce com problema, a gente já nasce devendo alguma coisa. E quando você consegue fazer alguém acreditar nisso, que ela é culpada simplesmente por ser, simplesmente por nascer, o pecado original, como se o pecado original fosse a ideia de sexo. Então, se nós formos concebidos pelo sexo, nós já somos pecadores, por isso que Jesus nasceu sem o sexo, para que ele não tivesse pecado. Mas, se foi Deus que criou todas as coisas, inclusive o sexo,
então ele criou o pecado? Então, assim, a gente pode continuar pensando sobre isso, mas o que a gente deve partir muitas religiões, elas se embasam. A Ana concorda e discorda. Eu vou só finalizar aqui, Ana, e você já se posiciona, tá? Se muitas religiões, né, e de uma maneira geral, se posicionam e criam os seus dogmas a partir da ideia da culpa, eu pergunto, o que se faz com essa culpa? O que a gente faz com ela? A gente não faz absolutamente nada. Eu falei das religiões porque a gente está nessa ideia do geral, mas a gente tem que olhar para a nossa relação, em como nós somos, porque nós somos fruto dessa estrutura. Então, se nós somos frutos dessa estrutura, grande parte dessas relações vão também basear as nossas atitudes. Então, mesmo que instituições de poder atuem assim, nós também atuamos. E essa culpa que você coloca na outra pessoa, ela serve para quê? Quem já se tornou uma pessoa melhor simplesmente porque alguém disse que, você tem esse problema. E aí, instantaneamente, você, é verdade, eu tenho esse problema, melhorei. Então, realmente, assim, na minha concepção, e aí a gente pode continuar conversando, a culpa, ela não serve para nada. Porque quando eu culpo você, eu não falo isso pensando em você. Eu não falo isso para te ajudar. Eu falo isso pensando em mim. Eu falo isso pensando em te manipular, em te coagir a agir da maneira que eu quero que você haja. Tá? E aí, vou só dar uma pausa aqui para a gente poder ouvir a Ana. E mais uma pessoa levantou a mão, tá? Ana, tá com a palavra, querida. Tá bom. Tá me ouvindo, né? Sim. Eu queria começar com a questão do cancelamento. Tá bem baixinho agora, Ana. Não sei o que aconteceu. Melhor? Sim, perfeito. Porque assim, eu concordo com o que você disse, mas eu acho um pouco perigoso. Porque, assim, quando eu penso em cancelamento, eu tento não pensar em pessoa biscoiteira. A gente descarta essa parte. Eu prefiro descartar isso. Eu prefiro pensar em pessoas que realmente fazem críticas construtivas, entende? Então, assim, é óbvio que as pessoas usam isso contra a pessoa também. Então, ultimamente, igual no BBB, hoje em dia estão chamando qualquer um de Lumena, entende? Mesmo quando a pessoa fala algo com sentido, entende? Então, assim, concordo e discordo, não tem? Ótimo. E essa parte da religião, assim, eu sou cristã, então eu já tive muito essa dúvida também. Mas, assim, quando a gente lê um pouco mais, a gente aprende, né, que a gente já é perdoado, entende? E que nossas ações podem levar à punição. Porém, a pessoa que ela como eu posso dizer, inocente, que nunca teve acesso à palavra, ela não pode ser julgada. Então, essa é a ideia, tipo assim. Ótimo, excelente, é isso mesmo. Concordo com você e eu acho que é importante a gente destacar a primeira parte da sua fala, que o quanto as pessoas, por muito usarem determinadas expressões, elas acabam esvaziando essas expressões do real significado, né? E aí agora qualquer pessoa que quer enfim, quer biscoitar, né? Quer confete, acaba sendo chamado de Lumena e tal. Mas ninguém, e a gente vai chegar, né, nesse ponto também, ninguém é de todo bom, ninguém é de todo mal, né? Eu acho que a gente acaba
colocando as pessoas em caixinhas muito definidas e definitivas, sabe? Essa pessoa é má, então tudo que ela disser é mal. Essa pessoa é boa, tudo que ela disser é bom. E não é assim, né? A vida é muito mais complexa, as pessoas são muito mais diversas, né? Então é isso mesmo, Ana. Eu acho que é realmente esse o caminho. Ana, se você não tiver mais nada para dizer, eu vou passar a palavra para a Lívia, tá bom? Tranquilo. Oi, Ana, pode falar. Ana? Ah, tá, tô aqui. Não, eu só queria completar que, assim, que se a gente, por exemplo, retirar a culpa de todo mundo, a gente vai ser pisado, infelizmente, assim. Como assim? Por exemplo, se a gente tem uma figura pública ou celebridade que faz alguma coisa ruim e a gente não faz nada a respeito, a gente está simplesmente permitindo o erro. Entendi. É basicamente isso. Tá. É porque, assim, no final da fala, eu quero que depois você volte, porque eu quero substituir a culpa por outra coisa. E aí você vê se faz sentido, tá bom? Aí guarda, então, essa informação que eu quero saber se essa troca ela é interessante, se faz sentido para você, tá bom? Beleza, Ana? Lívia, você levantou a mão? Murilo? Lívia? Não? Eu levantei. Vai lá, Murilo. Não, aqui Murilo, você tem uma narina muito bonita, tá? Parabéns. Vai. O quê? Uma narina, porque a sua foto é a foto do seu nariz. É, lógico. Pra me reconhecer. O que eu queria dizer é que eu discordo com a Annalise. Eu concordo que quando alguma pessoa pública ela fala uma coisa incoerente, a gente pode discordar, só que a gente não pode impedir que ela fale aquilo. Não sei se essa foi o que ela quis dizer ou não, mas eu entendi assim, talvez outra pessoa tenha entendido. Eu acho que quando uma pessoa pública, principalmente, fala uma coisa que não faz sentido, ou uma coisa ruim, a gente tem que deixar aquela pessoa falar. Porque as outras pessoas vão perceber que o que ela tá falando tá errado e sozinho aquilo ali vai se moldar. É claro que a gente não vai simplesmente fingir que não existe, se tratando de situações graves. Agora, se tratando de alguns absurdos que não sejam em situações graves, tipo assim, a pessoa falou uma abobrinha, tipo, tal, igual a questão da vacina, por exemplo. É uma questão séria de não se vacinar. Agora, se a pessoa tá falando de algum outro assunto, a gente tem que deixar igual de Big Brother, falando de cancelamento, a gente deixa a pessoa se queimar, entendeu? A gente não pode impedir ela de falar. Mas a gente tem que sempre deixar a pessoa na liberdade de expressão, mesmo que ela esteja falando a maior babrinha do mundo. Tem sempre que deixar a pessoa falar. Porque aí as outras pessoas vão perceber que aquela pessoa tá falando ruim. Porque quando você priva a pessoa de falar coisa, acaba que você tá escondendo uma pessoa, entendeu? Que tá falando coisa. Quanto menos a pessoa fala, tipo, quanto menos a pessoa comparece em debate, comparece nessas coisas, menos você sabe mais dela, entendeu? E aí é perigoso isso. A gente tem que deixar as pessoas falarem justamente pra gente saber mais sobre a pessoa e discordar dela depois. Só isso, professor. Perfeito. Muito obrigado, Murilo. Ana, 30 segundos para você se manifestar. A réplica, né? Beleza. Eu só queria falar que eu não sou a favor da censura, não, tá? Porque eu acho que as pessoas têm que assumir seus erros. Comunista. Se significa culpa, isso é só um reflexo. Eu acho que tudo tem que ter responsabilidade nessa vida, né? Por isso que a gente tem esse presidente. E tem gente que acha bonito. E eu não vou fazer nada, entende? Não tem o que fazer. Mas é a vida. É a vida. É a vida. Tá, mas aí a gente volta nisso. Mas a gente tem também coisas para fazer, mas a gente vai descobrindo aos poucos. Mas eu acho que o que vocês estão dizendo não é realmente isso que a gente acabou de ver agora, a Ana e o Murilo conversando e debatendo. É sobre isso que é sobre isso que é esse curso. A gente não precisa concordar um com o outro. E é muito bom que a gente não concorde um com o outro, senão as ideias elas não se desenvolvem, né? A gente fica parado no tempo. Mas é sempre importante que a gente respeite e que a gente compreenda que nem todo mundo pensa como a gente. E que o fato de um discordar do outro não torna um melhor do que o outro. Só torna um diferente do outro.
E isso é lindo. Mais alguém levantou a mão. Eu. Vai, Só Gui. para acrescentar, isso que o Murilo falou, eu concordo e acho muito importante, porque às vezes assim, a pessoa, você acha que a opinião dela é realmente abobrinha, como o Murilo falou, mas a pessoa, a gente pode perder um debate incrível, a oportunidade daquela pessoa aprender e o discurso ali, o diálogo das duas, um expondo o pensamento do outro, ambas as partes vai aprender, né? Então, vai ser uma perca de oportunidade de todo mundo melhorar, porque sempre é um aprendizado, né? Exatamente, Lívia. Eu gosto de dizer que sempre quando eu entro em uma discussão, eu entro disposto a perder aquela discussão. Porque quando eu entro disposto a perder a discussão, eu aprendo alguma coisa. Então, se aquela pessoa me convence, eu saí, eu aprendi alguma coisa, e se aquela pessoa não me convence, eu saio mais fortalecido daquilo que eu acreditava no começo. Então, se a gente entra numa discussão já armado, sabe, e eu vou fazer tudo, custe o que custar para vencer essa discussão, a gente não aprende nada, né? E aí a gente fica parado no tempo. A Manu levantou a mão várias vezes. Você ainda quer falar, Manu? Deixa, professor, deixa. Tá bom. Olha só, Jesus e eu, diabo, jogando basquete. Murilo, você tá com a mão levantada ainda. Eu vou abaixar aqui que você já falou demais. Tô brincando, você quer falar alguma coisa, querido? Não, professor, foi sem querer, foi mal. Beleza, imagina. Então tá. E é muito, muito interessante que a gente perceba que nós vivemos em um mundo que é muito dualista. Né? Não é dualipa não, tá? É dualista, simplista, maniqueísta. O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo é Jesus driblando o diabo. É essa ideia de que só existem dois lados, né? Maniqueísta, assim, existe o bem e o mal. Existe o bom e o ruim. Só existem polos. Isso é muito simplista. Existe, portanto, o certo e existe o errado. Somente essas duas posições. E aí, daí, pelo fato da gente ter essa visão simplista da realidade, a gente cai no erro de sempre rotular que isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, e a gente esquece que, assim, entre o preto e o branco existem diferentes tons de cinza, né? que entre uma posição e outra, muito diferente, a gente tem um espectro, a gente tem essa gradação que vai do preto para o branco, a gente tem muita coisa aqui. E nesse meio, então, vamos fingir aqui, que a gente tem Ana e Murilo, das ideias, né? Digamos que eles fossem antagônicos, que eles fossem extremamente diferentes um do outro, e um falava sim, outro não, é preto, outro é branco, tá? Só isso. Entre Murilo e Ana, a gente tem uma gradação imensa e a gente pode se encontrar nesse meio. A gente não precisa ir, né? 50 tons de cinza, realmente muita coisa, né? Parênteses. Vocês sabiam que 50 tons de cinza é uma fanfic de Crepúsculo? É uma fanfic erótica de Crepúsculo? Por isso que 50 tons de cinza é a ideia do Crepúsculo, que é o entardecer, que é o anoitecer. É isso. São 50 tons de cinza quando vai diminuindo a luz do sol e aí vai chegando a noite, é o crepúsculo. São 50 tons de cinza. Porque quem leu a saga Crepúsculo, eu não consegui, tá? Ler até o fim, desculpa. A gente sente uma aura sexual da Bella com Edward, assim, aquela coisa, mas que nunca chega aos finalmente. E aí vem a autora e vem com como eles, assim, finalmente chegam lá nos finalmente, né, os 50 tons de cinza. Então é essa relação com a ideia do crepúsculo, com o anoitecer. Manu, fala, querida.
eu queria falar sobre essa coisa, né, sobre o bem, o mal, certo, errado, além de que as pessoas definem isso de acordo com a perspectiva delas. Isso. Por exemplo, uma pessoa de esquerda vai achar uma coisa errada, sendo que a pessoa de direita acha aquilo certo. Aí eles falam como se fosse uma certeza e não houvesse mais nada além daquilo. A única coisa que existe é aquilo, é essa cor que existe. Mas isso é assim. Aí acontece mais conflito ainda, em vez de passar para um momento de discussão para melhora do que aquilo entende? Que é exatamente o que você falou, que é os 50 tons de cinza aí. A gente se encontra no meio, né? Eu vou deixar duas dicas culturais para vocês. Um de um podcast que eu escuto e um de um canal que eu sigo no YouTube. O podcast se chama Mamilos, justamente essa ideia do meme, porque são assuntos polêmicos, né? E a tônica do Mamilos é: a gente está aqui para discutir, construir pontes e não provar pontos, né? Então a gente está aqui realmente para conversar e não para provar que aquilo é a verdade absoluta. E o outro, que é um perfil que eu sigo, que é o Antídoto no YouTube, que ele está com uma pegada muito bacana, os vídeos são um primor, o texto, nossa, ó, fenomenal. Pode assistir todos. Assistir a todos. E aí ele tem colocado no finalzinho de todos os vídeos, assim, continuem construindo pontes. Porque a gente está realmente em um momento muito, né, que está todo mundo, não, aqui é a minha bolha, aqui é a minha, e a gente não pode conversar. Não, a gente precisa construir pontes, em vez de provar pontos. E aí, a minha intenção com esse curso é justamente que vocês se tornem criadores de pontes, sabe, entre pensamentos diferentes. Porque vocês vão aprender muito, tá? Isso é muito, muito legal. Brian, a minha loura japonesa favorita, fala. Professor, você falou um pouquinho sobre criar pontes e tal, sobre como as pessoas estão entre bolhas. Eu só queria comentar que, principalmente por causa da pandemia, quando todo mundo teve que ficar online na internet, com o avanço das redes sociais, com o algoritmo delas, elas meio que ajudam você a continuar nas bolhas, porque você vai ver só aquilo que você quer, o tempo que você quiser. Se você não quiser ver aquela coisa de outra bolha, você só bloqueia e dane-se, e segue a vida. Igual naquela obra, 1984. E 84, o livro maravilhoso. Esse aí, é a mesma coisa. Onde surge a ideia do Big Brother, né? Você assistiu aquele documentário da Netflix, O Dilema das Redes Sociais? Eu ia falar disso agora. Meu Deus, eu fiquei... Eu assustei naquele negócio, hein? Muito assustador. Me senti uma alienada. Muito assustador. Deus é mais. O diabo é menos. Vai lá, alguém levantou a mão. Quem foi? Uma pessoa... A Lívia, vai lá, Lívia. Eu ia falar basicamente que o Brian falou, que com isso da pandemia, eu não lembro onde que eu vi, eu acho que foi no Facebook ou no Twitter, um texto, nada tipo oficial, mas um texto de uma pessoa falando, eu posso até procurar depois, falando que nessa pandemia, com essa situação, essa doideira, uma situação triste que a gente está vivendo, era pra gente estar ficando mais solidários uns com os outros. Mas parece que está causando um efeito reverso. Cada vez as pessoas estão mais individualistas, mais frias, não estão nem aí, brigando por vacina, brigando por tudo. E aí o que o Brian falou sobre as redes sociais também, cada vez mais polarizado, assim, no que você quer ver, com quem você quer conversar, e criando mais preconceito, criando mais intriga, e enfim. É verdade, é verdade. É muito paradoxal, né? Que a gente vive na era da comunicação e a gente está se entendendo cada vez menos. Mas não seria muito paradoxal se a gente pensasse que as pessoas estão mais preocupadas em falar e provar os seus pontos de vista do que realmente construir uma reflexão sobre as coisas, né? E aí nós estamos em 30 pessoas hoje aqui conversando, e a minha proposta
para vocês nessa semana, a gente tem aí uma semana até o próximo encontro, é que vocês tentem enxergar a realidade e as pessoas com o nível de complexidade que elas têm, sabe? As pessoas, elas não são planas, sabe? Um plano é um conceito da teoria literária, né? Quando a gente faz a análise dos personagens. Nós temos os personagens planos e os personagens esféricos. Personagem plano é aquele assim, é o bom, é o mal, é o na. E o esférico é aquele mais complexo, mais trabalhado, mais normalmente o protagonista é sempre um personagem esférico. Então, passem a olhar a realidade de maneira mais complexa e bem menos simplista, né? Então, já anotem aí, essa é a atividade para vocês, uma das nessa semana. Vai, Manu, fala. Não, eu ia falar sobre isso nessa época de pandemia, né? Que tá todo mundo na internet, a vida das pessoas virou a internet, basicamente. Sim. E eu acho que isso vem aumentando. Essa pandemia explodiu esse conflito. Mas eu acho que isso já vem acontecendo desde que a internet chegou, o Facebook chegou, porque as pessoas passaram a ouvir opiniões diferentes das delas. Era meio que a internet virou um conjunto de opiniões e perspectivas diferentes, e coisas que as pessoas nunca tinham visto antes, e ideias absurdas e boas. Essa explosão seria um baque, né, para as pessoas por estar todo o tempo na internet, não? Não, concordo. Mas aí é claro que a gente concorda em gênero e número com você. Mas aí a gente pode também problematizar isso e saber, né, das fontes, da veracidade dessas informações, das intenções que estão por trás dessas informações, e aí o dilema das redes sociais nos ajuda a problematizar isso mesmo, de quem tem a máquina de disseminação dessas informações e por que eles fazem isso, enfim. Mas, se bem utilizada, a internet é maravilhosa. Gente, a internet é linda, né? Vamos fazer uma camisa escrita assim, internet, me nota, porque realmente maravilhoso a possibilidade da gente estar discutindo isso, né? Por exemplo. Mas a informação está aí, mas nem sempre a informação é a mais adequada, é a mais correta, e por isso que é importante a gente ouvir sempre diferentes pontos de vista, né? Beleza. E aí, no nosso material, está escrito assim: nossos julgamentos são apenas percepções, né? Está escrito lá. Nossos julgamentos são apenas percepções. É importante que tenhamos isso em mente, que aquilo que a gente julga é apenas a maneira, e aí, desculpa, eu não vou lembrar quem foi que disse, é apenas a maneira como nós vemos aquilo. Isso não quer dizer que aquilo que nós vemos é necessariamente a verdade com letras maiúsculas, absoluta. Não, essa é a nossa verdade a partir do nosso ponto de vista, a partir das nossas capacidades interpretativas, a partir do nosso nível de consciência. Isso não quer dizer que é a verdade absoluta. Os nossos julgamentos são apenas percepções. São apenas formas como nós enxergamos aquilo. E aí, o nosso objetivo aqui é construir pontes, é realmente perceber quem tem percepções diferentes da nossa e tentar entender. Não tentar, não para simplesmente mudar de opinião, mas para ou reforçar a sua, ou pelo menos transformá-la, né? Então tenha sempre em mente isso, que nossos julgamentos são apenas as nossas percepções. Eu vou colocar aqui no chat a nossa lista, tá? De presença, porque estamos nos encaminhando para os últimos minutos. Aí, galerinha. E aí eu vou fazer a leitura de um trecho do nosso material, que, antes disso, eu quero dizer que, por pior que possa soar, né, vale dizer que a culpa é uma situação muito cômoda para a gente viver.
Não só é cômodo culpar, mas é muito cômodo se sentir culpado, porque isso tira da gente a responsabilidade dos nossos atos. E aí diz o material: a culpa cria uma barreira na autorresponsabilização de pessoas. Elas se apegam à abstração de que sempre haverá um culpado por tudo que elas sentem na vida, gerando maior dependência emocional em suas relações. E aí, Ana, era justamente esse ponto que eu queria chegar. A gente vai mudar a ideia de culpa pela ideia de responsabilidade. Então, Murilo, as pessoas, elas podem, e Ana, podem falar o que elas quiserem, mas elas são responsáveis por aquilo. Elas são responsáveis pelas consequências do que elas dizem que elas fazem. E isso vale para a gente também. Meus amores e minhas amoras, não se culpem mais. Mas banquem o rolê de vocês. Sejam responsáveis por aquilo que vocês dizem, por aquilo que vocês fazem. Porque quando você se autorresponsabiliza, você não precisa de ninguém para te apontar nada. Você já tem consciência daquilo, né? Isso aí, Ana, sustenta tuas gracinhas. É isso aí. Não de uma maneira culpada, porque, como eu disse no início lá da fala, a culpa paralisa. A autorresponsabilidade nos movimenta. Porque você se torna responsável por aquilo. Aí, ó, beleza, ó, já temos mais uma... Qual é a frase? Coloca aí que é a nossa camisa do dia. Qual é? Que eu não lembro. Que eu falei, Matheus, me ajuda aí. Então, vai, gente, adianta. Eu preciso lembrar qual é a frase, a camisa da segunda semana. Vocês, então, Ana, vamos tentar. É a frase que aí eu vou tatuar essa frase, sustenta tuas gracinhas aí. Perfeito, isso mesmo. A frase de hoje, sustenta tuas gracinhas, que é a ideia da autorresponsabilidade, né? Então, nada mais de culpa. A culpa não serve para nada. Existe um ditado indiano, aí aqueles que do nada jogam um ditado indiano para fechar a aula, que diz que um homem culpado não é um homem livre. Se você se sente culpado, você não está livre. E aí, Jesus, aqueles, né? Eu também adoro Jesus. Diz que conhecereis a verdade vos libertará. Não foi isso? Eu acho que foi isso, né? Então, se você não se sente livre, ainda não é a verdade. Isso explodiu a minha cabeça quando eu tomei consciência disso. Se você está em uma determinada situação e você não se sente livre ali, é porque ainda não é a verdade. Então, existe alguma coisa que precisa ser pensada e ser discutida, né? Porque a verdade vai te libertar. A verdade liberta. Beleza. E aí, nos nossos últimos 2 minutos, vamos falar do Matheus Cosmo, né? Ele falou que tem lá as relações de trabalho. E aí eu aconselho que vocês façam a leitura, porque tem, né, lá de gestor para colaborador para cliente e tal. Mas o que eu quero destacar, tendo em vista o nosso tempo, que está bastante apertado, as nossas discussões, elas foram maravilhosas, e aí se eu me alongar, 2 minutinhos, por favor, me perdoe, mas é porque eu preciso dizer isso. A primeira coisa é que o Marshall, né, o Marshall Rosenberg, que foi o criador da comunicação não violenta, ele fez uma pesquisa, né, e ele já fez pesquisa, né, guerra e tudo mais, e aí ele disse que o ambiente corporativo é um ambiente que tem um dos mais violentos que existem, né, e isso causou uma comoção muito grande, porque nesses ambientes nós somos estimulados a ser muito racional, a ser muito produtivo, né? E aí a gente não valoriza os sentimentos, como se isso fosse possível, como se nós tivéssemos que agir como máquinas, como robôs, exatamente, sem sentimentos.
apenas produzindo. E mais, e mais, e mais, para enriquecer alguém, e mais, e mais, e mais, e mais. Só que, não é possível a gente se desvincular dos nossos sentimentos. E 2, se a gente tenta fazer isso, se a gente esconde os nossos sentimentos, tenta abafá-los, isso volta com algum problema. É o que Freud chama de recalque. Tem essa ideia do recalque, né? O recalque, recalcado e tal, tal, tal. Que não é você, exatamente, é o burguês safado. E aí, o que é o recalque em Freud? Recalque é aquilo que você joga para o esquecimento. Então, você tem um conteúdo aqui, mental, e você recalca aquele conteúdo, ou seja, você esconde aquele conteúdo de você mesmo. Isso é recalcar alguma coisa. Agora, quando você, que chama de o retorno do recalcado, esse recalque aqui, isso aqui que você recalcou, volta em forma de uma neurose. Volta em forma de um problema. Então, só um exemplo, tá? Nem todo homofóbico é um LGBTQIA+, recalcado. Nem sempre. Às vezes a pessoa é só idiota mesmo, às vezes a pessoa é só mau caráter mesmo. Mas, em alguns casos, muitos casos, pessoas que são homofóbicas, elas têm esse conteúdo recalcado, então ele tem um desejo, tem uma fantasia, tem alguma coisa, esconde isso dela mesma, quem está dizendo isso não sou eu, é a psicanálise, esconde isso dela mesma, e esse retorno do recalcado, o retorno do recalque vem em forma de uma neurose, vem em forma de uma fobia, vem em forma da LGBTQIA+, fobia, né? E às vezes a pessoa ela não se reconhece, porque ela recalcou o desejo, ela escondeu dela mesma o desejo. E aí, quando você... Talvez seja isso mesmo, Manu, né? Recalcada, porque ela joga, ela projeta naquela menina um problema que ela tem, mas que ela recalca dela mesma. Não sei. Ou às vezes é só uma gíria mesmo. Então, tudo isso eu estou dizendo que quando a gente esconde os nossos sentimentos de nós mesmos, isso volta em forma de um problema. Então, a gente não vai mais esconder nenhum sentimento. Não é que você também vai jogar tudo de qualquer jeito aí. Mais uma vez, o Divertidamente nos ajuda, lembrando que a tristeza é a grande heroína do filme, né? Você, mais um exercício. A gente não vai mais recalcar os nossos sentimentos. A gente vai aceitar. E a gente vai olhar para eles. E a gente vai entender aquele sentimento. Tentar entender os sentimentos. Porque se você recalca o que você sente, isso volta em forma de uma merda imensa. Imensa. Pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver uma neurose, pode desenvolver uma fobia, né? Por isso, não escondam os seus sentimentos e, sempre que possível, faça terapia. É sempre muito bom. E beleza. E o último capítulo é o capítulo da empatia, né? Que nós já meio que falamos na semana passada. E que é um pilar justamente da comunicação não violenta, que é essa capacidade da gente se colocar no lugar do outro, não como nós seríamos se estivéssemos ali, né? Então, por exemplo, eu tô tem a Manu, tem a Manuele. Manuele faz alguma coisa, né? Manuele, sei lá, rouba um biscoito recheado. Aí eu penso assim, se eu tivesse no lugar da Manuele, eu não roubaria. Mas eu, Rafael, na minha condição de homem branco, servidor público federal, não roubaria um biscoito recheado. Isso não é empatia. Empatia é, se eu fosse a Manuele, nas condições dela, nas condições socioeconômico-culturais dela, eu não faria o mesmo. Então, a empatia, ela tem o objetivo da gente, mais uma vez, problematizar mais as situações. Pra gente não chegar numa conclusão muito rápida.
tá? E aí eu vou explodir a sua cabeça de novo, João. Por favor, desconfiem de toda explicação muito simples. Só isso. Se uma explicação para uma coisa complexa vier de uma maneira muito simples, muito rasa, muito fácil, desconfie. Desconfie. Então, é sempre importante a gente problematizar, enxergar a complexidade das relações das pessoas e tentar melhorar, né? Vamos sempre dar cabeçada, vamos sempre fazer problemas, enfim, mas se a gente tem a intenção de construir pontes e se a gente tem, pelo menos, a intenção de ser menos violentos, já é meio caminho, né? Porque primeiro a gente tem que querer para começar a fazer. Tá ok? Desculpa, a gente passou 5 minutinhos, tá? Eu agradeço muito a atenção de vocês e a gente se vê na próxima quinta-feira, 4 horas, tá bom? Um beijo, um queijo e até mais. Construam pontes!